Vamos continuar então com outro exemplo para a gente compreender isso melhor? Então, voz ativa. O carteiro entregava a encomenda ao morador. A gente já viu lá no outro slide. Então, vamos lá. Verbo, né? O nosso sujeito, objeto direto, quem entregava algo, a alguém, objeto indireto, ok? O que eu vou fazer? Inverter a oração, tá? Com quem que eu inverto mesmo? Com o objeto direto, tá? O indireto não me interessa, ele tá ali, mas ele não vai mudar nada. Então, a encomenda pelo carteiro, né? Lógico que a gente já pode ir direto, tá? Era só pra fazer assim. E aqui, um verbo tem que virar 2, certo? Vou colocar o verbo ser no tempo e modo do entregava. Então, vai ficar era entregue. Professora, por que não fica foi entregue? Opa! Entregava é uma ação continuada no passado. Então, é o pretérito imperfeito do indicativo. O verbo ser no pretérito imperfeito do indicativo é o era, tá? Então, era entregue. Para ser foi entregue, aqui tinha que ser o quê? Entregou, tá? Então, era entregue pelo carteiro, joga ali ao morador, beleza? Professora, podia colocar o morador no início? Podia. Podia colocar no meio aqui com vírgula? Podia. Professora, podia ter colocado um adjunto adverbial, né? O carteiro entregava a encomenda ao morador todos os dias. Todos os dias a encomenda era entregue, ou a encomenda todos os dias era entregue. Adjunto adverbial e objeto indireto, gente, não interessa onde ele aparece, tá? Pode ter? Pode ter, mas ele não altera nada da ativa para passiva. Tá? Esses elementos ficam iguais. O que altera é, não sei se vocês perceberam, o objeto direto da voz ativa vira o sujeito da voz passiva analítica. E o sujeito da voz ativa vira o agente da passiva da voz analítica. Um verbo vai virar 2, locução verbal. Uma dica, tem como 2 verbos virarem 3, tá? Por exemplo, o carteiro deve entregar a encomenda. A encomenda deve ser entregue. Vocês viram que virou 3, deve ser, porque tem que entrar o ser, tá? O carteiro pode entregar a encomenda pode ser entregue, beleza? E aí a gente vai para a voz passiva sintética. O que a gente vai fazer? Diminuir, sintetizar. Então, ao invés de ficar com 2 verbos, eu fico somente com com o verbo principal. Então, volta ali, entregava, certo? Vou trazer o meu sujeito, porque o sujeito da voz passiva analítica é o mesmo sujeito da voz passiva sintética. Então, a encomenda. Vou colocar quem? Né? Vou colocar o meu ser e traz ao morador ali, porque ele tem que manter. Então, entregava-se encomenda ao morador. Isso daqui é o que mesmo? Partícula apassivadora. Beleza? Tranquilo, qualquer coisa voltem um pouquinho para entender isso melhor, tá? Então, aqui a gente tem voz passiva analítica, voz passiva sintética. E isso aparece bastante nas provas, tá? Se atenham. Lembre-se que a gente sempre fala das funções do ser, né? O ser, gente, tem mais ou menos de 6 a 8 funções na língua portuguesa. Elas aparecem no vestibular. E aqui tá uma delas que sempre aparece, partícula passivadora. E quando ela aparece, ela vem para confundir você com indefinição do sujeito. Não lembra o que é isso, professora? Vai lá na aula de sujeito indeterminado, beleza? Pra gente encerrar, que já nos alongamos bastante, a voz reflexiva. Então, são 3 vozes que existem. A ativa, bem fácil, a passiva, e aí dentro da passiva tem 2 tipos, analítica e sintética, e a reflexiva, que é super fácil, super tranquilo. Se a voz ativa é quando o sujeito pratica ação, se a voz passiva é quando o sujeito recebe ou sofre ação, a reflexiva, basta você pensar, reflete. Então, é quando o sujeito pratica e recebe ou sofre ação verbal simultaneamente, tá? Então, você tem essas relações. Existem 2 tipos. A gente tem a voz reflexiva, tá? Algumas gramáticas só falam voz reflexiva, tá? Outros chamam 2 vezes o nome, voz reflexiva. Como assim? Nessa daqui, o sujeito pratica ação sobre quem? Sobre ele. Então, imagina que o sujeito olhou no espelho, ele viu o reflexo dele, tá? Então, a criança feriu-se na escada. Você tem o seu verbo, feriu. Quem que se feriu? A criança. Então, a criança é o nosso sujeito. Você entende que a criança pratica ação de ferir, só que ela pratica ação de ferir quem? Ela mesma. Entendeu isso? Então, o sujeito pratica ação sobre si. Ele cortou-se com a faca, né? Então, ele pratica ação sobre si. Ah, quer dizer que o verbo ferir e cortar é sempre reflexivo? Não, ele cortou a carne com a faca, daí não tem nada a ver, tá? Então, o que você já vai perceber? Que tem que aparecer quem? Um ser. Olha outra função do ser. A gente viu no slide anterior o ser, partícula passivadora. Você já viu na aula de sujeito o ser, indispensação do sujeito. E agora eu estou falando para você do ser, como vai ser esse nome? Pronome reflexivo, é o que ele está fazendo, tá? Pronome reflexivo. Ele está aqui indicando o que, gente? A si mesma, né? A criança feriu a si mesma, se eu não colocasse esse ser. Tranquilo? Beleza? Voz reflexiva.
Voz reflexiva recíproca, né, aqui traz reciprocidade. Agora, o sujeito pratica ação sobre o quê? Sobre outra pessoa. E essa outra pessoa, né, esse outro sujeito joga ação sobre ele. Então, os dois lutadores se encaravam nervosos, né? Então, quem é o nosso sujeito? Encaravam. Quem que pratica ação de encarar aqui? Os dois lutadores. Mas observe que são dois. E aí, o que que acontece? Um lutador fez o quê? Encarou o outro. Esse outro que sofreu fez o quê? Encarou aquele primeiro. Entenderam essa relação? Como que eu provo isso? Olha o nosso C aqui. Gente, olha que interessante. Aqui o C apareceu antes do verbo, aqui apareceu depois. Não temos nenhuma obrigatoriedade aqui, tá? A gente estuda isso melhor em colocação pronominal, se tem regra ou não. Professora, aqui eu podia ter jogado antes? Podia. Podia ter jogado aqui na frente? Podia. Aqui não tem nenhuma regra que impeça, tá? Então, esse C me diz que um praticou ação pelo outro, né? O lutador 1 encarou o lutador 2, certo? Que recebeu a ação. Essa ação recebida pelo lutador 2 foi devolvida ao lutador 1. Então, ele pratica também e o 1 recebe também. Aqui a gente diria o quê? Que os dois lutadores, né, olhavam um ao outro. Então, aqui, sabe quando a gente fala assim, ah, gostei tanto do fulano, ah, a recíproca é verdadeira, né? Então, você gostou do fulano, fulano gostou de você, certo? Então, é essa relação. Em algumas provas você pode encontrar isso como pronome reflexivo e isso como pronome recíproco. Em outras pode ser chamado os dois de pronome reflexivo. Tem uma questão do Enem bem interessante, com uma tirinha da Mafalda, que acho que, eu não lembro certinho, gente, dei uma pesquisada, mas a Mafalda, a amiga da Mafalda, Suzanita, falava assim, as pessoas precisam se amar mais. E a Mafalda, lógico, é isso mesmo. Só que daí a Suzanita fala assim, por exemplo, eu me amo muito. Se cada um se amar, né, o mundo vai ser melhor. E aí observe que quando a Suzanita fala primeiro, as pessoas precisam se amar mais, a Mafalda entendeu isso daqui, porque depois a Mafalda faz uma cara de brava. A Mafalda entendeu isso daqui, reciprocidade. Uma pessoa precisa amar mais a outra, as pessoas precisam se amar mais para o mundo funcionar. Só que depois, no próximo quadrinho, ela usava o me para dizer que era diferente. Por exemplo, a Suzanita falava, eu me amo muito. Então, se as pessoas se amarem mais, tudo vai dar certo. E aí que a Mafalda entendeu que a Suzanita quis dizer que se cada um olhar para si mais, o mundo vai dar certo. Acho que os dois funcionariam, né? Acho que a gente precisa dos dois no mundo. Mas é interessante observar que daí o Enem perguntava se no primeiro, o que era no primeiro quadrinho e o que era no segundo quadrinho. Se era reciprocidade ou reflexividade, tá? Então, simples, bem tranquilo, isso aqui é bem interpretação de texto. Beleza, pessoal? Bom, até mais. Tem alguns tópicos aí pra vocês, alguns links. E a gente continua na próxima aula com os termos ligados ao nome. Beleza? Até mais!